Boa noite a todos e todas, começando o Resumo com o Bernardo, o seu resumo diário em que eu te conto tudo o que aconteceu no Brasil e no mundo que afeta os seus investimentos e o seu dinheiro. Hoje, segunda-feira, a gente teve um dia meio volátil, assim, por assim dizer, porque no começo da manhã, deixa eu abrir aqui minhas anotações. No começo da manhã, o EWZ, que é o ETF que replica o Ibovespa lá em Nova York, estava caindo quase 4%. Eu falei, vai ter dia de queda, talvez uma queda aí meio forte, 3, 4%. O Ibovespa abriu lá às 10 da manhã caindo 2, 2,5%, chegou a cair mais de 3%, chegou a cair 3%, e depois na parte da tarde começou a recuperar, virou para o positivo, depois caiu um pouquinho e fechou a menos 0,45% a 92.375 pontos de Ibovespa no dia de hoje. O IFIX, índice de fundos imobiliários, caiu 0,15%. S&P, agora bolsas americanas, subiu 0,83%. Dow Jones subiu 0,62% e Nasdaq subiu 1,43%. Como eu falei no vídeo da semana passada, empresas de tecnologia continuam puxando uma forte do Nasdaq. Dólar aqui subiu mais de 2%, bateu R$ 5,20. Depois deu uma diminuída, fechou em valorização de 1,92% para R$ 5,14. O VIX, que é o índice de volatilidade dos mercados e dos Estados Unidos, caiu 4,68%. VIX cai, bom sinal, menos volatilidade. Petróleo Brent, petróleo europeu, subiu hoje e fechou a $39,58. E o WTI, petróleo americano, caiu um pouquinho, quase 0 a 0, ficou em $36,86. Segunda-feira é dia do quê? Segunda-feira é dia de Boletim Focus, aquela publicação semanal do Banco Central com o compilado, na verdade, o agregado das opiniões, projeções do mercado financeiro com relação à economia brasileira. E olha só, IPCA, inflação brasileira, projeção em 2020 é que fique em 1,60%. Semana passada a projeção era de 1,53%. Então teve uma leve alta de uma semana para outra. Selic continua estável em 2,25% no final de 2020, projeção do mercado. E nessa semana tem sim reunião do Copom, com expectativa de corte da Selic, talvez 0,75%, já caindo para 2,25%. Câmbio, expectativa no final de 2020 é que feche em R$ 5,20. Na semana passada a expectativa era de R$ 5,40. Então caiu um pouquinho a expectativa do mercado. E o PIB piorou. Semana após semana tem uma piora na projeção do mercado financeiro. Semana passada a projeção era de uma queda de 6,48% e agora a queda aumentou. Caiu para 6,51%. O que aconteceu hoje no mundo? Teve Cielo valorizando pra caramba, teve aéreas valorizando, depois desvalorizando, teve, enfim, vários assuntos importantes. Em primeiro lugar, o Ibovespa, como eu falei para vocês, de manhã estava caindo mais forte, a partir das 2 da tarde mais ou menos virou chegou para virar pro positivo e depois, então, recuperou essa perda que estava tendo. Por quê? De manhã estava preocupado e estava tendo aquela preocupação com uma segunda onda, talvez, do coronavírus. Seja uma marolinha, uma onda ou um tsunami, é o que eu falei ontem na carta semanal do IAB. Se você não recebe a carta semanal do IAB, é uma carta que toda semana eu escrevo falando um pouquinho de investimentos, de mercado, de tendências, semana passada. Clica depois no link da minha bio, lá você pode se inscrever gratuitamente, não paga nada, para receber as cartas do IAB toda semana. E aí eu falei sobre isso, será que o coronavírus número 2, ou segunda temporada, vai ser uma marolinha, uma onda ou um tsunami? Então isso que puxou a bolsa de manhã. Só que na parte da tarde, duas coisas muito importantes aconteceram e as duas que vieram dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos declararam que vão trabalhar e vão permitir que empresas americanas trabalhem em parceria com a Huawei, aquela empresa chinesa que é hoje a empresa mais avançada do mundo na tecnologia e no desenvolvimento da tecnologia 5G. Isso trouxe um alívio para os investidores de que a guerra comercial entre Estados Unidos e China talvez acabe, ou talvez melhore muito, porque se os Estados Unidos estão permitindo essa cooperação grande de tecnologia, isso é um bom sinal. Segundo ponto muito importante é que o Fed, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, anunciou que vai comprar títulos da dívida privada de empresas, títulos individuais da dívida privada de empresas americanas. Isso aqui é
Fed me compra. Fed tá comprando todo mundo, tá emprestando dinheiro para todo mundo. Fala, Fed, o Yamp tá querendo crescer um pouquinho, manda um pouco de dinheiro para cá, porque assim, a torneira tá aberta e ninguém fecha essa torneira. Assim, o Fed tá, Banco Central americano, o governo americano botando dinheiro pra caramba para fazer a economia acelerar e não deixar a crise afetar mais. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Um ponto importante nos Estados Unidos é que mais um homem afro-americano foi morto pela polícia. E agora foi em Atlanta, e isso reanimou ou fez com que os ativistas juntassem ou renovassem sua energia para protestar contra esses casos de morte de afro-americanos ou afrodescendentes por parte da polícia americana. Isso é muito, muito ruim. Vamos lá então. Fed, como eu falei para vocês, só um mês, há um mês, o Fed declarou que ele começaria a comprar ETFs, né, os fundos de índice que investem em dívida corporativa, em títulos de dívida corporativa. Por quê? Para dar mais liquidez para o mercado, para garantir que essas empresas consigam de alguma forma repagar essa dívida, porque quando é o governo o credor, o governo pode renegociar, pode conversar, pode alongar, pode rolar a dívida. Então o governo comprando isso é um sinal bom para as empresas, é um sinal bom para a economia, para os investidores, etc. E hoje, um mês depois de anunciar que compraria cotas dos ETFs, anunciou que vai comprar direto no mercado secundário, vai comprar título da dívida de empresas, títulos privados detidos por pessoas. É a mesma coisa do que o governo aqui sai comprando debênture de um monte de empresa para ser o dono, entre aspas, da dívida dessas empresas. Isso aqui é uma mudança gigantesca no cenário dessa atuação muito importante do Fed na economia americana. Realmente eles têm feito o que disseram que iam fazer. Não vai faltar dinheiro na economia americana para as empresas, para as pessoas, para os bancos, para os Estados Unidos se recuperarem dessa crise. Palavras dos americanos, e realmente eles estão cumprindo com a palavra e estão fazendo tudo isso. Interessante. Aqui no Brasil teve uma certa preocupação com a saída do Mansueto, secretário do Tesouro Nacional. Substituto é o Bruno Funchal, que é atual diretor de programas do Ministério da Economia e ex-secretário da Fazenda do Espírito Santo. O mercado interpretou que o Bruno, ele é da linha do Mansueto. E aí, na verdade, o mercado enxerga como uma continuidade dos planos do Mansueto para o Tesouro Nacional, o que é algo bom, o que é algo relevante para manter, enfim, toda essa política de austeridade fiscal, preocupação com o dinheiro público, preocupação com a reforma da Previdência, etc. E para tranquilizar os mercados, o Mansueto diz que quem manda aqui mesmo é o Paulo Guedes. Então o Paulo Guedes é chefe, como ministro da Economia do Mansueto, e o Mansueto diz que o dono, né, o pai, entre aspas, da reforma da Previdência, da agenda de reformas, da austeridade fiscal é o Paulo Guedes, para o mercado ficar tranquilo, e acho que o mercado fica tranquilo com isso. Na China, eu falei para vocês ontem no Perspectivas com o Bernardo, o que é importante, que vai acontecer nessa semana, eu falei para vocês que a gente teria dados sobre a China, e pois é, vieram, olha só, indicadores ruins, piores do que esperado. A produção industrial caiu mais do que previsto, desculpa. A produção industrial aumentou 4,4%, mas a expectativa era de aumento de 5%. Então aumentou menos do que esperado a produção em 2020 até agora. No mesmo período, o varejo caiu 2,8%, a projeção anterior era de queda de 2%. Então, produção industrial aumentou, mas menos do que o esperado, e vendas do varejo, as vendas caíram e caíram mais do que esperado. Isso é ruim para os analistas e para os investidores. Como eu sempre falo aqui, investidor gosta de previsibilidade. Investidor gosta de saber o que vai acontecer. Quando alguma coisa é pior do que esperavam, aí o humor azeda. Crise política agora no Brasil. A coisa está piorando. A coisa está piorando entre poder executivo e poder judiciário. Já teve embate entre poder executivo e legislativo, agora a briga forte é poder executivo e judiciário. Na semana passada, presidente Bolsonaro, vice-presidente Mourão e ministro da Defesa Azevedo fizeram uma carta falando que as Forças Armadas não cumprem ordens absurdas. Aí o Supremo ficou pé da vida porque a ordem judicial tem que ser cumprida, não pode contestar. E agora à noite, hoje, os generais da reserva e alguns militares da reserva fizeram uma nova carta criticando o Celso de Mello. E agora à noite o Bolsonaro voltou a dizer o seguinte, o que o Bolsonaro disse? Eu anotei aqui. Cadê?
Bolsonaro disse que as Forças Armadas não aceitarão um julgamento político para destituir um presidente democraticamente eleito. Vai acirrar a tensão entre executivo e judiciário. Olho nisso, porque investidor não gosta de crise política, não gosta de instabilidade, de ameaça daqui, ameaça de lá. E não estou criticando ninguém. Não estou criticando o Bolsonaro, não estou criticando o Supremo, estou analisando e te contando o que é importante você analisar. Cielo no dia de hoje disparou 14,01%. Por quê? Porque a Cielo fez um acordo com o Face, que é o dono do WhatsApp, porque o WhatsApp vai começar no Brasil uma iniciativa histórica internacional de permitir remessa de dinheiro. Uma pessoa do WhatsApp vai poder mandar dinheiro para outra pessoa do WhatsApp. Tipo o PicPay, sabe? Só que o WhatsApp é infinitamente mais importante. Então o WhatsApp tem um poder aí gigantesco. Não mais importante que o PicPay, mas ele é mais capilarizado. Todo mundo praticamente tem WhatsApp. Então... e aí quem vai processar os pagamentos aqui no Brasil vai ser a Cielo. Cielo disparando as ações, super positivo para o cenário atual. JBS, por outro lado, caiu, porque a Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul determinou que a JBS afaste todos os funcionários diretos e indiretos terceirizados da unidade de Trindade do Sul por 14 dias para testes do coronavírus, porque está tendo um surto do coronavírus nessa unidade de produção. Então a unidade de produção vai ser fechada, nada de produção, o que é ruim para uma empresa. Não poder produzir é péssimo para a empresa, investidores não gostaram disso. Coronavírus nos Estados Unidos. Líderes e políticos de Nova York e do Texas disseram que podem voltar a fazer quarentena e lockdown. Por quê? Porque Texas, Flórida e Califórnia reportaram nos últimos dias recorde de contaminação e de hospitalização nos seus estados. Uma notícia ruim dessa possível segunda onda, marolinha ou tsunami, não sabemos ainda, de contaminações de coronavírus. No Brasil, foram 729 mortes reportadas nas últimas 24 horas, 44.118 no total e a metade no Nordeste. Então a preocupação é que o foco esteja saindo do Sul, Sudeste, migrando para o Nordeste, onde a infraestrutura hospitalar é muito pior, onde a condição de saneamento é muito pior, onde a vulnerabilidade da população é muito maior. E aí pode ter um surto mais relevante, mais preocupante de coronavírus no Brasil, na região Nordeste. Esse foi o resumo com o Bernardo no dia de hoje, dia 15 de junho de 2020, segunda-feira. A semana começa agitada, é importante, muita notícia relevante. Eu quero pedir para você agora compartilhar esse vídeo ou marcar, envia o vídeo ou marca aqui 3 pessoas diferentes que precisam receber esse conteúdo, precisam saber o que aconteceu hoje no Brasil e no mundo que afeta dinheiro e os investimentos. A gente se vê amanhã ou a qualquer momento em caso de um plantão aí excepcional. Valeu, obrigado, um abraço, tchau!